Graça e paz novamente. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo, quando ele foi chamado, ele foi levantado de uma forma inacreditável, incrível. E ele passou por muitas dificuldades, muitas lutas. E é impressionante, gente, é impressionante. É impressionante que de cada surra ele se levantava mais forte. A gente geralmente vê no Facebook, no Instagram, né, as pessoas colocando, pode bater que amanhã eu estou de pé, né? Tem essas frases de efeito, né? Mas é tipo para vingar, né? Falem mal de mim, que amanhã eu estou lá, tipo Zagallo, né? Vão ter que me engolir, né? Mas o apóstolo Paulo, ele em nenhum momento levanta afronta, mas cada vez mais havia prazer nele em falar do Evangelho. Até porque nós vamos ler hoje, nós vamos ver que ele entendia o chamado e não ganhava nada humanamente pelo chamado. Ele fazia porque entendia o chamado e sabia quem o chamou. O apóstolo Paulo vai trazer a defesa do seu ministério nesse segundo capítulo da carta de Tessalonicenses. Vamos lá, versículo 1 e 2. Diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Em defesa do seu chamado, né? Ele fala que não é vã, né? Quando ele chegou lá, não foi em vão. Ele fala que tem provas sem contestamento, ninguém podia contestar aquilo. Ele também diz que foi no poder de Deus, e no poder de Deus a sua ousadia, né, e com lutas constantes. Só para a gente poder entender, em Atos, capítulo 16, versículo 22, a gente vai entender o que aconteceu com Paulo. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Entenda o que aconteceu. Paulo sai de Listra, encontra em Listra Timóteo, né? E ele sai para Galácia, e eles foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. Nossa, que coisa estranha, como é que o Espírito Santo impede de alguém de ir pregar o Evangelho em algum lugar? Mas isso é muito legal. Mas o Espírito Santo impediu, ele estava indo para a Ásia, e o impediu dele ir para a Ásia. E quando ele chegou em Trode, ele teve uma visão de um homem chamando ele para atravessar para a Macedônia. Vem e ajuda-nos. E ele entende que o Espírito Santo estava levando ele para a Macedônia, e ele cai primeiramente em Filipos, né, parte da Macedônia. Quando ele chega em Filipos, ele começa a pregar o Evangelho, se levanta uma jovem, vocês vão lembrar dessa história, com um espírito maligno, e começa a fazer adivinhações. Olha, spoiler para as próximas aulas das terça-feiras. Né? Não vou falar muito não, mas isso é muito legal. E ela começa, 1, 2, 3 dias, esses são homens de Deus, né? Como acontece hoje, né? A gente fica todo inflado, as pessoas falam, nós somos uma mulher de Deus, nós somos um homem de Deus, a gente, né? Pum! E Paulo, já entendido, experimentado na fé, entendeu que aquilo era um espírito maligno, porque aquela menina, ela tinha um espírito de adivinhação e dava lucro para os seus senhores. Então, lá em Filipos, quando Paulo começou a trazer o Evangelho, as pessoas começaram a se converter, Satanás se levantou para inflar o ego de Paulo e de Timóteo, que estavam ali pregando o Evangelho. Mas Paulo, conhecedor da palavra, chega um determinado momento, turbou-se e disse ao espírito que saísse. Aquela menina teve a liberdade daquele demônio sobre sua vida. O espírito imundo saiu e acabou o lucro daqueles donos daquela jovem, né? Então eles começaram a perseguir Paulo e Timóteo, e quem estava com Paulo, porque
o lucro deles acabou. A palavra já não era tão importante, a palavra já não era tão nova, não era uma boa nova para o coração deles, mas era uma palavra que estava prejudicando a eles. E eles começaram a incitar o povo, como sempre fizeram e como é feito hoje, falando contra a palavra do cristão ou dos cristãos. A gente já vê em alguns lugares, e eu postei hoje, eu não lembro o lugar, que a igreja, não lembro, eu postei, está no Face, que a igreja está sendo colocada como inimiga do povo. Isso está acontecendo aqui também. Por quê? Porque vai de contra as coisas que são erradas. Aqueles homens estavam tendo lucros em cima de uma jovem, provavelmente, que era abusada por eles, provavelmente que não tinha sua liberdade. E quando Paulo traz a palavra de liberdade e liberta aquela jovem, ele se tornou inimigo daquele povo. Não do povo, mas daqueles que tinham lucro em cima daquela jovem. Então, Paulo foi preso, e lá na cadeia, quando eles estavam presos, houve um terremoto e as cadeias se soltaram, e houve conversão lá, porque Paulo não fugiu, não foi como com Pedro, né? Pedro estava preso, mas o anjo conduziu ele para sair. Saiu e ninguém viu. Essa não, houve um terremoto, e aí o carcereiro ficou agoniado, porque deve ter fugido todo mundo, e agora eu vou morrer. Ele já ia meter a espada no pescoço dele, ele mesmo ia se matar. E Paulo diz, não faça isso, estamos todos aqui. E aí ele fala do evangelho para o carcereiro, e a família dele se converte, a família é batizada, e aí os homens vieram até Paulo para dizer que Paulo tinha que pedir desculpa para Paulo para tirar ele da prisão, mas aí Paulo diz, não vou sair daqui não, sem que eles venham aqui pedir desculpa, porque eu sou cidadão romano. Aí todos ficaram agoniados, porque Paulo também era um cidadão romano, e Paulo foi convidado a sair daquela cidade. Nesse momento, Paulo é convidado a sair da cidade, e Paulo sai da cidade e vai parar em Tessalonicenses, né? Ele vem pregando o evangelho e vai parar lá em Tessalonicenses. Como a gente falou na semana retrasada, quando ele chega em Tessalonicenses, ele começa por 3 sábados, a pregar na sinagoga dos judeus. E aí o evangelho lá é falado, é anunciado, os tessalonicenses, boa parte, se converte, mas os judeus, com ciúme da palavra, mais uma vez, criam mentiras, dizendo que Paulo estava inventando uma nova doutrina e chamando um novo rei e que ia tomar o lugar de César, e aí eles expulsam Paulo daquele lugar. E aí, como que fica a fama de Paulo? Porque o que eles falam, quando a gente vê nos textos, tanto em Atos 16 como em Atos 17, que ele era um tumultuador e que ele estava tumultuando o povo. Então, quando ele chega em Tessalonicenses, lá naquele lugar, em Tessalônica, ele é tido como alguém que faz tumulto, alguém que causa rebeldia ao povo, alguém que quer ir contra as leis do povo. Então, ele se torna alguém mal falado naquele lugar. E Paulo sai apressadamente de Tessalonicenses, daquele lugar, de Tessalônica. Então, ele agora, nesse segundo capítulo, ele vai defender, falando que ele não é um perturbador, que ele está simplesmente trazendo a mensagem do reino, e que ele não foi simplesmente em vão. Aliás, ele não foi em vão, mas ele foi no poder de Deus, tanto que eles vieram a se converter e estavam firmados no evangelho. Deu para entender até aí o que estava acontecendo nesse momento? Deu para entender? Por isso Paulo está escrevendo para eles e está falando com eles para que eles não fiquem perturbados com as coisas que estão acontecendo, porque Paulo está ali, no poder de Deus, e o que está acontecendo ali é algo sobrenatural. Tá bom? Essa é a primeira parte. No versículo 3 ao 7, ele mostra que Deus o aprovou. Aprovou de que forma? Do 3 ao 6, aliás, diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho
nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Quando Paulo chega lá, Paulo mostra para ele que eles não foram, de forma nenhuma, para tirar dinheiro do povo. A gente vai ver na leitura, e a gente já sabe disso, que Paulo fazia tendas. Paulo não ganhava nada do povo. Paulo era um trabalhador. Ele trabalhava e ele evangelizava. Ele não usava do dinheiro da congregação. Ele simplesmente se doava para poder pregar o evangelho. E ele fala mais para aquele povo entender, e para que firme a fé deles, que não foi com engano. Hoje o que nós mais vemos é o engano no meio do povo. A gente vê no meio da política o engano. É um tentando passar a perna no outro. Chega a ser um absurdo. E eu não sei como é que não tem uma lei para punir as pessoas que falam dados errados, porque tinha que ter uma lei, que a pessoa traz um dado errado para poder afrontar o outro. Aí o outro vai e traz outro dado, aí você não sabe qual é o número certo. É tudo com engano, e o povo fica doido, sem saber o que está acontecendo, porque é tanta manipulação e tanta mentira no meio da política, que a gente fica sem saber o que está fazendo. E eu abro uma aspa aqui para dizer, a gente, como cristão, a gente sempre vai votar, e eu não estou aqui dizendo para que pessoas tenham que votar no que eu acho que tem que votar, cada um tem a sua consciência diante de Deus, mas a gente tem que olhar para aqueles que têm ido contra a igreja. Se vai contra a igreja, vai contra a gente, vai contra os princípios de Deus, e a gente não está aqui para ir contra Deus, porque é essa palavra que Paulo está falando para eles. Eu não fui contra Deus, e eu não fui a favor de vocês, eu não preguei um evangelho para agradar vocês. E esse evangelho é o evangelho que tem que sair dos púlpitos, e é o evangelho que tem que sair de cada um de nós. Não é com arrogância, mas também não é para trazer as pessoas pela emoção. Vou dizer uma coisa para aquela pessoa, porque quem sabe se ela não vai para a minha igreja e fica lá, né? Porque, de repente, a igreja lota, né? Que se eu falar algumas coisas para as pessoas, e o que está acontecendo hoje é exatamente isso, promessas mentirosas, só para agradar o coração, e as pessoas estão vindo, e o verdadeiro evangelho tem sido deixado de lado. E Paulo está dizendo, eu não fui a vocês com engano, nem com imundícia. A gente pode botar, abranger imundícia com muitas coisas. Hoje em dia, a gente vê uma prostituição no meio do púlpito, a gente vê cultos para a garotada, para animar a garotada e incentivar a promiscuidade e tantas outras coisas. Então, Paulo não foi para eles com uma promessa imunda e imoral e anormal, imbecil, diabólica. Não, Paulo foi a eles pregando uma verdade pura, uma verdade que vai contra, às vezes, até os nossos sentimentos. E, às vezes, é duro até de ouvir, porque é mais fácil a gente dizer, viva a tua vida, faça o que você quiser, porque Deus está de bem contigo. Mentira! Deus olha para nós e vê os nossos pecados. Então, Paulo teve a obrigação, como ministro de Deus, de pregar a verdade, não com engano, não com imundícia, e nem fraudando as coisas, porque ele não pensava no faz-me rir, né? Porque as pessoas hoje pregam o evangelho pensando no faz-me rir. É engraçado que a gente já passou por algumas coisas que chega a ser inacreditável, né? Quando nós éramos da presbiteriana, chamaram uma missionária, não lembro nem o nome da mulher, mas chamaram aquela missionária e não é costume da igreja presbiteriana ofertar, às vezes não, para a vida das pessoas. Alguma igreja até oferta, porque você às vezes vem de longe, né? Vai para algum lugar para ajudar no combustível, né? A alimentação da pessoa que vai para longe, aquele negócio todo. É válido, é muito legal. Mas tem gente que vê o evangelho como se fosse uma forma de lucro. Eu estou dando, então eu tenho que receber. O evangelho vem a nós de graça.
A gente nem merecia, Deus nos deu a salvação. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos da mesma forma, de graça. De graça. Não quer dizer que a gente não possa se ajudar. Estão entendendo, né? Mas aquela mulher foi para lá e ela já foi no intuito de tirar da igreja. E como a igreja não deu, e ela ficou boba com aquele negócio, depois ficou ligando para a igreja, pedindo o dinheiro dela, porque ela foi lá pregar. E outros. É engraçado a mentalidade das pessoas quanto a essas coisas. O evangelho não é um meio de se enriquecer. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de pessoas que estão indo para o inferno. Eu não posso cobrar, não posso. E Paulo está defendendo o seu ministério, dizendo para eles exatamente isso. Vocês me conhecem, não ouçam as vozes das pessoas, porque vocês sabem quem eu sou. Se alguns acreditarem, tudo bem, mas vocês não, vocês estão comigo. Vocês viram, vocês estiveram comigo, em momento nenhum enganei vocês. O evangelho foi puro diante de vocês. É isso que Paulo está falando para eles, para que eles possam estar com a fé mais firmada no Senhor. E eu espero, em nome de Jesus, que essa igreja cresça assim, que a gente não permita jamais que pessoas venham para cá tentar nos tirar esta paz. Tem um colega até que eu já falei para vocês, né? Ele fica brincando, mas a gente fica com medo que parece uma pontada de verdade, né? E agora ele está tendo uma situação bem difícil, mas deixa para lá. Ele me chamou várias vezes para ir pregar num centro de recuperação, e fui várias vezes, e fui às vezes até sem ter combustível, pelo evangelho, nunca cobrei nada, nunca pedi nada. E, de repente, ele virou para mim, eu sempre te chamo para ir pregar, já te mandei para lugares legais, tu nunca me chamou para pregar na tua igreja, pode deixar que eu não vou cobrar muito, não. 150, paga. Eu olhei para a cara dele e falei, cara, se você um dia for pregar lá na igreja, eu vou falar assim, lembra desse cara que foi ele que pediu dinheiro. Mas as pessoas estão com uma mentalidade, cara, que chega a ser um absurdo. Volto a dizer, não é errado ajudar, a gente já recebeu ajuda, mas a gente não cobra, e não se deve cobrar. A gente já foi sem poder, a gente já foi, às vezes, até pensando como que volta, está entendendo? Mas é por causa do evangelho. Eu preciso firmar isso aqui, não só para que os irmãos vejam o exemplo, mas para que os irmãos sigam este exemplo. Sigam, quando alguém chamar para ir orar, abençoar, não esperem, nunca esperem nada em troca. Não façam por barganha. Não façam. Vou até me alongar um pouquinho mais nisso aqui. Chamaram a gente para ajudar uma pessoa, e ela era bem rica, né? Bem rica. E Deus tem que estar sempre cuidando no nosso coração, né? Porque alguém falou, tipo assim, no meu ouvido, já pensou se essa pessoa for para lá? Ela pode ajudar vocês e a igreja fica pronta. Porque ela é rica. E quando a gente conheceu a pessoa, né, ela completamente deturpada, a cabeça completamente deturpada, eu podia, e isso não aconteceu, não é a primeira vez que isso acontece, já chamaram pessoas aqui para vir no púlpito, eu proibi, porque me falaram, pastor, deixa ele falar as coisas aí, porque amanhã ele vai ajeitar a igreja para vocês. Quando eu olhei da maçonaria, eu falei, não prega aqui, não entra de jeito nenhum. Eu não sei qual é a índole do cara, fala sério. Mas aí a mulher começou a falar, e começou a falar de um camarada que está aí deturpando aí um monte de coisas do evangelho, está na mídia, o miserável, eu não vou falar o nome dele para não dar ibope, e a gente tentando trazer o evangelho, e ela tentando deturpar o evangelho na gente. Se eu fosse um sem vergonha, malandro, deixa ela fingir que está me enganando, e eu finjo que estou evangelizando, e aí, de repente, ela ajuda a gente aqui. É ou não é? Estão precisando de embolso, estão precisando de piso. Qual o problema? O problema porque não é. O evangelho não é meu, é do Senhor, eu não posso fazer isso. Por mais que alguém nos ofereça qualquer coisa e qualquer quantia, não se deixem levar por ninguém. O servo do Senhor é aquele que se rende a Deus e não se deixa levar por essas coisas. Paulo está mostrando para eles. E ele fala do que aconteceu em Filipos exatamente por causa disso. Porque ele tirou uma mulher do
da sua escravidão, tirando o lucro dos seus senhores, e foi expulso porque aqueles homens só visavam o dinheiro. E agora acontece a mesma coisa, e Paulo está dizendo, está vendo? Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu estou aqui para levar vocês a Cristo. Tá bom? Então, por isso, Paulo foi aprovado por Deus, porque muitos ministros hoje têm sido reprovados pelo Senhor, porque eles estão enganando o povo, e digo mais, estão se enganando, porque as igrejas estão ficando assim. Não se enganem com isso, porque no final, já falei para vocês, Jesus foi crucificado quase que sozinho. 120 pessoas oravam unanimemente esperando a promessa do alto. Cadê aquela multidão que andava seguindo Jesus? 5.000 pessoas na praia comendo do pão e do peixe que Jesus fez multiplicar. Cadê a multidão? Não tem. Nem os apóstolos tiveram multidões atrás deles. Tá bom? Então, não se engane jamais. E não buscamos glória dos homens, nem de vós. Eu acho legal isso, né? Não buscamos glória dos homens, nem de vós. Ué, ele não está falando para eles, podia esperar deles, né? Eu não vim aqui buscar que vocês fiquem animadinhos comigo, não. E ele fala, né? Nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Olha que coisa legal, né? Eu estive com o Senhor, é como se estivesse falando isso, né? Os apóstolos estiveram com o Senhor, tem toda a doutrina do Senhor, muitos deles faziam grandes sinais e maravilhas, mas ele não veio aqui para animar ninguém. O próprio apóstolo está dizendo, eu não vim para isso. E olha que eu podia, né? Porque, se a gente lembrar, ou a gente ainda não leu, mas vai chegar um tempo, no estudo que nós estamos fazendo de Atos, que os apóstolos começam a se embaralhar com a entrega das bolsas, né, vamos dizer assim, com as cestas básicas, com os mantimentos do povo, e aí os apóstolos decidem levantar diáconos para fazer aquele serviço, para que eles se dedicassem à palavra. Entendo, se eles se dedicavam à palavra, eles precisavam de dinheiro para poder comer, se vestir e viajar, correto? E os apóstolos tinham esse salário, o que não era errado. Mas o apóstolo Paulo decidiu, como ele veio como um abortivo, ele mesmo diz isso, foi o último dos apóstolos, de repente apareceu, ele se dedicou o máximo e não quis ser pesado a ninguém. Isso é lindo demais. E ele diz, né, e ainda podia ser, mas não vou ser pesado a vocês. Tá bom? E aí, vamos lá, do 7 até o 12. Agora nós vamos falar um pouquinho desse cuidado de Paulo, né, como uma mãe, né, como um pai. Olha só, a partir do versículo 7, diz assim: antes fomos brando entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éres muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregando o Evangelho de Deus. Viu que legal? Eu acho legal isso, muito legal. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como o Pai a seus filhos, para vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Olha que coisa legal. Esse é um aspecto que Deus deu para os pais, né? De cuidar dos filhos enquanto eles ainda não têm autoridade de sair, né? De dar o mantimento. E é interessante que não é simplesmente de falar
como um professor, né, ensina, o aluno vai para casa e ele não tem aquele contato. Esse é o professor. O pai e a mãe não. Eles têm a obrigação não só de cuidar, mas de se dar para os filhos. É isso que Paulo está falando. Eu não vim para cá simplesmente como alguém para pregar o evangelho, mas eu vim para cá como se fosse uma mãe de vocês e um pai. Tanto o amor maternal como a exortação paternal, de tanto trazer o mantimento, o acolhimento, mas também a exortação, para que vocês continuem na linha. Está entendendo? Então, Paulo está dizendo isso para eles. Paulo se deu. Você não chega numa casa, né, geralmente é assim, né? Você não chega numa casa e está lá a criança pedindo comida e você fala, trabalha, senão você não come, né? Teu pagamento é o prato de arroz e de feijão. Se você não passar a roupa, aí está lá o moleque que não sabe nem passar a roupa direito, tem que aprender a passar a roupa para poder comer dentro de casa. Não, a ajuda é normal, né? Lógico, né? O filho está em casa, tem que fazer as coisas para ajudar os pais. Mas toda a provisão é da casa, é isso que Paulo está dizendo. E eu acho legal isso, porque a casa tem crescido nesse sentimento, e a gente precisa ter isso. A gente não pode criar artimanhas para os nossos próprios irmãos. Irmãos, nós somos uma família. O que um precisa é porque eu preciso. Se alguém está com falta de alguma coisa, é porque eu estou com falta de alguma coisa. Correto? Numa casa, se o meu filho está com fome, é porque eu não estou podendo dar. Correto? Então, eu não posso fazer separação, não. Você se vira, dá teu jeito. Não. Na igreja de Deus é a mesma coisa. Se um está com fome, todos estão com fome. Se tem enfermidades na família, a família de todos, devemos orar todos pelos nossos enfermos. Não é o enfermo da Salete, não é o enfermo da Margarete, não é o enfermo da Lúlia, não, são os nossos enfermos, são as nossas dívidas, né? Se um está com dívida, está todo mundo com dívida. Vamos orar, ô Senhor, olha para as nossas dívidas aí que o negócio está feio. Mas que o Senhor nos ajude, né? E tantas outras coisas que a gente pode relacionar aqui, e Paulo mostra isso. Isso é lindo demais. Que isso cresça no nosso meio. Tá bom? Nossa maior gratidão. Vamos ler do 13 ao 16. É o fruto do nosso trabalho. Isso é lindo demais. Vamos lá. Essa é a segunda oração de gratidão que Paulo faz, né? A primeira oração, no capítulo 1, ele vai agradecer porque a fé estava lá no coração deles, sem que eles estivessem lá, algo soberano. E agora ele vai agradecer novamente, diz assim, por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os crentes. Olha o que Paulo está falando, né? Isso aqui é lindo demais. Eu louvo a Deus, não é porque vocês me olham e ficam felizes comigo, porque vocês receberam a palavra de Deus como ela é, como palavra de Deus. Receberam a palavra de Deus. Vocês estão vendo aquelas duas placas ali com versículos bíblicos? Porque ele chega nas igrejas e vê assim, curso, mulher única, curso, homem ao máximo, curso, não sei o quê, curso das couves, curso de gastronomia, curso, tem curso de tudo, mas não tem um versículo bíblico. Você já não sabe mais se é igreja ou se é escola de gastronomia, escola de casais, já não sabe mais, não sabe. Hoje até os banners, eu estava vendo, né, os banners, né, quando chamam as pessoas para pregar, está lá, não vou ler o resto não, para ninguém saber do que eu estou falando, tem o eu na frente, mas não tem um versículo bíblico. Ué, Deus nada, não é ele, sou eu. Vocês estão entendendo? Não tem. Você já não sabe mais o que é. As igrejas tiraram isso, né? Tiraram a palavra de Deus da frente dela. Então, Paulo está agradecendo, e essa deve ser a nossa gratidão, quando as pessoas recebem a palavra de Deus e amam como se fosse e como é palavra de Deus. E usam da palavra de Deus. E falam da palavra de Deus. Eu sei que, às vezes, por ela ser tão poderosa e
constrange a gente, às vezes nem a gente quer ler, que olha assim, meu Deus, está falando de mim, cara. Caramba, ou dá vontade. Mas quem ama, volta, porque quer conhecer mais. Está entendendo, Margarete? É assim mesmo, né? Então, você começa a ler e ela começa a te confrontar, ela começa a apontar para você, parece que é Deus mesmo que está falando. Parece não, é Deus que está falando, às vezes, no teu ouvido. Está ali junto de ti. Quando a gente começa a compreender essas coisas, a gente quer mais, mesmo que nos cause, às vezes, dor e agonia, mas ele está ali como um pai, nos exortando. Então, essa é a gratidão de Paulo. Aí, versículo 14 diz assim, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores da igreja de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Olha só, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar os gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Olha o que Paulo está dizendo, né? Porque os irmãos, eles foram feitos imitadores do pessoal da Judéia. O que Paulo está dizendo aqui? Lá com os judeus, quando eles começaram a se converter, os próprios irmãos começaram a perseguir a eles. As pessoas do lado, os vizinhos, os familiares, um pai contra o filho, mãe contra filho, e aquela confusão. Então, eles tiveram que se manter firmados na fé. E Paulo está comparando eles assim, que eles receberam a palavra de Deus e agora estão imitando seus irmãos judeus. Da mesma forma que eles estão firmados e entendem que toda confusão é passageira, os tessalônicos também estão firmados com a mesma confusão, porque os seus parentes estão ali, dizendo, aquele Paulo, ele só está trazendo confusão, aquele Paulo está pregando mentira, aquele Paulo está enfiando coisa errada na cabeça de vocês, o que vocês estão fazendo seguindo ele? Vocês estão malucos? Eles foram expulsos daqui, por que vocês estão seguindo esse Paulo? Eles estão nesse entendimento e eles se tornaram imitadores, eles estão fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque a fé tomou conta do coração deles e eles entenderam que eles precisam se manter firmes, mesmo que algum parente diga não. Eles entenderam, eles não estão ofendendo os seus parentes, eles estão ali trazendo a verdade para que eles também recebam a liberdade. Então, Paulo está agradecendo a Deus por causa dessa firmeza, por causa desse entendimento. Além de receberem a palavra como ela tem que ser recebida, que é a palavra de Deus, não é a palavra do apóstolo Paulo, não é a palavra de Timóteo, não é a palavra do pastor Eduardo, a palavra dos apóstolos de hoje em dia, não, é a palavra de Deus, como ela tem que ser recebida, sendo de Deus. Eles não só a receberam, mas estão praticando aquilo que eles estão recebendo do próprio Deus, sendo parecido com os outros irmãos, padecendo também injúrias e confusões. E essa é a alegria de Paulo. Abre comigo aí, só para a gente ver um negócio legal. Segunda carta de João, capítulo 4. Versículo 4. Capítulo 4. Segunda carta de João, versículo 4. Não tem capítulo, é só um capítulo. Olha só que legal, olha o que João está dizendo. Essa deve ser a alegria do ministro. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Qual é a alegria de João? É a mesma alegria de Paulo. A alegria é porque, por ver aqueles que receberam Jesus andando na verdade. Terceira carta de João, versículo 3 e versículo 4. Diz assim, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha que coisa legal. É isso que Paulo está dizendo aqui. A alegria, a gratidão a Deus é de ver que aqueles a quem ele pregou o evangelho, recebeu o evangelho e eles estão firmes
Essa é a alegria do ministro. Se somos ministros de Deus, é isso que nós queremos ver nas pessoas que estão à nossa volta. Porque, às vezes, a alegria de alguns ministros é ver a igreja cheia. A alegria de alguns ministros é o bolso estar cheio. A alegria de alguns ministros é mudar de esposa. Né? Hoje em dia os ministros não molham, não. Mas a alegria mudou. Não é de ver a transformação. A alegria, nossa alegria é de ver a transformação. É muito legal quando a gente pode ver algumas pessoas quando entraram aqui e ver hoje a diferença delas. Cara, isso é bom demais, e isso deve ser a nossa alegria e a nossa oração por cada um. E isso é a gratidão de Paulo. Paulo está dizendo, sou grato a Deus por isso, pela vida de vocês, pela transformação de vocês, por quem vocês têm sido. Não tenho maior alegria do que essa. E isso tem que estar gravado no nosso coração para que a gente também desfrute disso, porque esse é o fruto do nosso trabalho. O fruto do nosso trabalho não é ficar rico, o fruto do nosso trabalho são almas rendidas aos pés do Senhor. Esse é o fruto. Né? Aí a gente lê agora, para terminar, do 17 ao 20. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver os vossos rostos. Olha como é que ele fala, né? A gente foi privado de estar com vocês, mas a gente queria muito, e desejo muito ver o rosto de vocês. Por isso, bem quiséramos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós? Também diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Isso aqui é muito legal. Paulo mostra a alegria dele de vê-los firmados em Jesus. Mas por que Paulo diz aqui que Satanás o impediu? A gente entendeu no começo que quando Paulo estava indo para a Ásia, o Espírito Santo foi lá e o impediu de ir pregar o Evangelho lá naquele lugar. E mandou ele, direcionou ele para a Macedônia. A gente vê isso lá em João capítulo 3, né, onde fala que o vento sopra onde quer, assim são os nascidos do Senhor. Né? O Senhor vem sobre as nossas vidas e a gente já não tem uma rota certa. Né? Às vezes a gente está pregando o Evangelho aqui, aí Deus nos dá a oportunidade de pregar o Evangelho ali. Aí você fala, mas eu não estava ali pregando o Evangelho, como é que eu estou pregando aqui agora? Por exemplo, a gente prega o Evangelho aqui, a palavra de Deus. De repente, tia Marli cismou de levar a gente lá no retiro. E nós fomos pregar o Evangelho lá. E agora foi nos dada a oportunidade de voltar a pregar o Evangelho lá. Eu nunca imaginei, nem fiz um esboço para dizer assim, ou fiz um cronograma para poder estar sempre indo lá. Não fizemos, não foi nossa vontade, a gente não sabia nem que ia para lá. Elas várias vezes falou que queria levar a gente lá, mas nunca levou. De repente, chegou o dia, o Espírito nos conduziu a ir àquele lugar. Entenderam? A mesma coisa, o Espírito nos leva, nos conduz aonde quer. E por que Paulo agora está dizendo que Satanás o impediu? É só a gente lembrar a história também. Quando eles estavam lá em Tessalônica, o que aconteceu com eles? Eles foram expulsos. E por serem expulsos, eles estavam vigiando para que ele não voltasse. Satanás o estava impedindo de voltar àquele lugar. Entenderam? Por isso ele está dizendo, nós fomos privados de vós. Satanás nos impediu de estar aí. Satanás estava agindo na vida daqueles homens para que Paulo não voltasse naquele lugar. Tá bom? Mas que não tinha problema nenhum. Por quê? Porque o Evangelho já estava lá. O amor de Deus já estava lá. Paulo não pôde voltar lá. Mas a palavra de Deus estava lá. A palavra de Deus é livre, tá ok? Então o Espírito Santo levou o amor dele lá naquele lugar. Mesmo que um apóstolo, ou um pastor, ou alguém seja impedido, a palavra de Deus nunca é impedida. Nós já ouvimos relatos de pessoas que são levados como missionário a países que não podem pregar o Evangelho, e quando eles chegam lá, eles ficam meio desnorteados, né? Porque eles não podem dizer que são cristãos, então eles ficam se escondendo até que Deus mostra pessoas que já se converteram. E aí eles vão perguntar como é que aquelas pessoas se converteram.
E aí a pessoa diz, eu tive um sonho, que Jesus apareceu para mim e disse, esse evangelho que pregam, que falam de Jesus, é o verdadeiro. E quando chega lá, já tem cristão, sem que ninguém tenha falado nada. E aí a pessoa só vai para lá só para poder ajudar na fé daquelas pessoas. Então, a palavra de Deus, ela é livre, ela é solta, ela não está presa ou condicionada a um ministro. Deus permitindo ou não, ela vai, mas Ele quer de nós a verdade, Ele quer de nós a pureza, Ele quer de nós a verdade, Ele quer de nós que nós estejamos prontos para ir e fazer a obra dEle, quando Ele chamar. Então, a palavra que Paulo escreve em defesa do seu ministério é a palavra que tem que estar no nosso coração. Não temam, mesmo que venham com mentiras e enganos, mesmo que pareça que estejamos sozinhos, mesmo que pareça que nada está acontecendo, a palavra de Deus que veio ao nosso coração, ela está livre e ela faz a obra e fará como quer, do jeito que quer, usando a gente ou não usando a gente, mas nós devemos ser sempre aprovados por Deus. Que a gente possa entender isso, viver isso, vivam esta palavra em nome de Jesus. Você é um ministro do Senhor. Não, pastor, ministro é você. Não, todos nós somos ministros. A palavra ministro quer dizer servo. Nós somos servos. Nós somos servos de quem? Servos do Senhor. Mas, pastor, agora eu não consigo. Não tem problema. Se você se entregar por completo na vida do Senhor, o Senhor vai dar, o Senhor vai levantar, o Senhor vai levar no tempo certo, sem precisar nenhuma provocação. Assim como nós estudamos na terça-feira, Jesus disse o que para os discípulos? Ficar em Jerusalém. Para quê? Para receber poder. Quando vocês receberem poder, o entendimento, a fé, Ele te leva para Samaria, para a Judéia, para os confins da terra, para o seu vizinho, dentro de um ônibus, ou em qualquer outro lugar. Ele te dá a fé, Ele te dá o entendimento, e quando você vê, você está ali, falando do amor de Deus. Simplesmente se entregue, deixa Ele fazer aquilo que Ele faz de melhor, né? Que é usar as nossas vidas como Ele quer. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. A Ele devemos toda a nossa gratidão, toda a nossa honra e louvor. Amém, igreja? Eu posso ler só 2 versículos? Só 2 para encerrar, só dois. Né? Porque eu não li só para poder, lá em... Só fechar, não vou falar nada, só vou ler. Gálatas 1, versículo 10. Não, são 3 versículos, só 3. Olha o que diz aí. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 6. Efésios 6, 6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não é legal que a gente entenda isso? A gente não precisa tentar manipular ninguém para nada. A gente precisa agradar a Deus. Romanos 8,8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne é aqueles que não andam pelo Espírito. E nós devemos andar no Espírito. Amém? Vamos orar?